Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Hoje, domingo, estamos aqui para analisar os assuntos que marcaram a semana. E para dia de hoje elegemos 4 temas. Vamos falar um pouco sobre a questão do gabinete de campanha da Frelimo, que desmente o uso de avião presidencial para viagem particular. Falamos do candidato da Frelimo, Daniel Chapo, que está a fazer um périplo pelo país. Também já esteve em Zimbábue, onde reuniu-se com o Emerson Mnangagwa a pedir apoio. Vamos falar um pouco sobre troca de mimo entre Faisal Cidade e Chiquinho Conde. A questão da renovação de Chiquinho Conde ainda continua sendo uma incógnita. Diz que o tempo, na verdade, ainda, ou melhor, o contrato de Chiquinho Conde ainda está em vigor. Vamos falar um pouco sobre a visita de Umaro Sissoko Embalo a Moçambique. Há muito que se fala pela visita deste estadista que esteve no país e que, na verdade, criou polêmica. Falo da Assembleia Municipal, que a oposição, de alguma forma, não se fez presente no dia em que o presidente guinês esteve mesmo na Assembleia Municipal para receber a chave, para ser recebido como o estadista e receber a chave da cidade de Maputo. Também vamos falar sobre a questão dos membros da RENAMO, o Movimento Democrático de Moçambique, que vão se aliando à CAD. A CAD é uma coligação que atualmente está sendo liderada, ou melhor, o Venâncio Mondlane é o cabeça de lista, é o cabeça de lista assim que é para a presidência da República. E já alguns membros já deixaram a RENAMO e juntaram-se ou melhor, ajudaram-se à CAD. E para analisarmos estes pontos que elegemos para o dia de hoje, contamos com a presença de Camilo da Silva, do meu lado direito, e do meu lado esquerdo conto com o professor Pangaia, e depois, por fim, Gerson da Silva, que é jurista e ativista social. É com estes 3 painelistas que vamos debruçar um pouco sobre esses pontos que elegemos no dia de hoje. Eu já agradeço pela vossa presença aqui no estúdio da FTV. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos, na verdade, começar com um ponto relativamente, julgamos que é mais, que mereceu destaque nos últimos dias. Estamos a falar da visita do Umaro Sissoko Embalo. É um país que não tem, na verdade, não goza de um bom prestígio olhando para, ou melhor, alguns críticos entendem que Guiné-Bissau não está a ser bem liderado, tem o Umaro Sissoko Embalo como uma figura ditatorial, olhando para a sua atuação na Guiné-Bissau. Por exemplo, este ano as eleições ainda continuam sendo uma incógnita. Diz que não há dinheiro para realizar eleições. O Umaro Sissoko Embalo já dissolveu o Parlamento por 2 vezes. Estamos a falar de 2022, 2022 e 2023. Uma situação que já provocou uma crise a nível daquele país. E é um presidente que a questão que se coloca, o que Moçambique pretende com esta parceria, com estas relações com Guiné-Bissau? Qual a mais-valia que o Moçambique pode tirar de Guiné-Bissau? Esta é a questão que paira na cabeça de muitos moçambicanos, principalmente aqueles que têm a oportunidade de emitir opinião. Dr. Pangaia, vou começar consigo. A pergunta que eu lhe coloco, Dr. Pangaia, vimos o Umaro Sissoko Embalo no país e esteve de visita com sua delegação, mas esta visita a oposição sempre esteve contra, por entender que esta figura não representa o espírito democrático, olhando a sua forma de atuação, olhando como Guiné-Bissau está hoje, olhando um país que já, em menos de 3 anos, já dissolveu o Parlamento por 2 vezes. Que ganho Moçambique tem nessas relações que nascem com Guiné-Bissau? Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, telespectadores. Colega, boa noite. Vamos poder partilhar, nesse sentido, o tema que aqui nos coloca. Se calhar a maior preocupação não seria mesmo do que Moçambique vai colher com a visita do Embalo, o presidente da Guiné-Bissau. Mas a mim estou preocupado com as relações que o partido no poder tem com PAIGC. PAIGC é um partido irmão é um partido irmão da Frelimo e que neste momento tem a maioria no Parlamento,
mas, no entanto, está a ser colocado à margem por esse presidente. Ao Moçambique, que está sendo neste momento governado pelo partido no poder e partido irmão de PAIGC, o qual está sendo vigarizado por esse presidente Embalo, obviamente mostra aqui alguma fraqueza no concernente à diplomacia do partido no poder. Porque tudo quanto o partido no poder nos últimos dias tem estado a fazer é procurar buscar inimigos para seu redor. A partir deste momento, eu acredito que o PAIGC não está satisfeito com o seu amigo Partido Frelimo, por ter recebido um rival e lhe dar aquele tipo de condições, aliás, dar-lhe a chave da cidade. Eu acho que não fica. A maior preocupação minha é essa mesmo, porque é esse partido no poder que não só está a buscar inimigos para ele mesmo, mas também está a buscar inimigos para o próprio país. Nós há dias estávamos a falar aqui sobre o porquê da diplomacia moçambicana ter permitido a abertura da embaixada da Ucrânia no país, numa altura em que este país encontra-se em querelas com a Rússia. Por que não esperar a querela terminar Rússia e Ucrânia e começar a pensar nessa questão de puxar a Ucrânia para o país? A partir da altura em que Moçambique puxa a Ucrânia para Moçambique, Ucrânia inimigo da Rússia, como é que ficamos a nossa relação com a Rússia? Então, eu duvido muito que o país, neste momento, esteja mesmo preparado, sobretudo aqueles que estão a liderar o país, estejam interessados em ver o povo moçambicano a viver no bem bom. Tendo em conta essa situação, nós vamos ficar uma ilha. Já temos o atrito com os países da região, em face de ter buscado o inimigo Ruanda para nosso lado. Ruanda é inimigo de todos os países da SADC. É um terrorista. Hoje em dia estamos a ter um irmão de Kagame a liderar as tropas em Cabo Delgado, a fazer entrega de escolas em Cabo Delgado, Macomia. Afinal, Cabo Delgado, em algum momento, nós podemos pensar que está conosco. Foi entregue aos ruandeses / França, porque os ruandeses são o braço armado da França. Então, Moçambique está a pautar por uma via bastante coisa. O que mais me preocupa, olha, eu gostaria de explicar o porquê, alguns podem pensar as minhas posições serem de certa maneira radicais, não sei o que, mas o que me preocupa de fato é essa questão de saber que existem pessoas incompetentes e despreparadas nos cargos do poder em Moçambique. Isso me preocupa bastante. Pessoas incompetentes, despreparadas, com cargos no comando. Não faz sentido. E muitas dessas pessoas nem são concursadas. Tudo por amizades. Essas pessoas são levadas para esses cargos por amizade. É por essa razão que estamos a ter uma diplomacia dessa maneira. Temos essas pessoas que elas, portanto, são colocadas nesses lugares por confiança e amizade. Também são designadas só com base em interesse. Porque de confiança, como é que você pode depositar confiança num incompetente? Se você deposita confiança num incompetente, significa que há interesses que esse incompetente deve trazer. É verdade, a confiança ela deve existir, mas não pode existir uma confiança num incompetente. Então, é nesse contexto que nós estamos a ver tudo isso que está a acontecer. A recessão do próprio presidente deveria ter sido bem estudada. Quais são as implicações do nosso país e, sobretudo, do partido no poder. Se ele pretende continuar ainda a granjear amizade, independentemente do partido, são partidos históricos. Veja só que estava a falar agora desse outro ponto em que o Chapo está a visitar Zimbábue. Que ganhos o país tem nessas relações que nascem com o Marçoco Embalo? Não tem ganho nenhum, porque o Embalo daqui a pouco vai deixar o poder. Ele não tem pernas para andar.
enquanto está a dissolver o Parlamento. Aquele senhor, ele tem dias contados naquele lugar. E por conseguinte, pura simplesmente, está a sujar a imagem do país. Olha, só para terminar, dizia o seguinte, de que se tivéssemos pessoas competentes na função pública, essa situação da nomeação por confiança, que de confiança não existe, mas é pela amizade, para satisfazer os seus interesses, que é para silenciar o funcionário público, não é? E diz que isso aí é o indivíduo que pode receber. Então, o que é que nós temos que ver aqui? Olha, só para poder sustentar a afirmação de nomeação de pessoas incompetentes na função pública. Como é que você explica, por exemplo, que se o ministro da Saúde, ele possa fazer passar, aliás, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, tenha passado o projeto da construção de silos gigantes para processamento e armazenamento de cereais que o país não tem. Em Nampula construíram silos de cereais gigantescos, mas hoje não funcionam porque não tem milho, não tem cereais. Qual foi o estudo prévio que se fez? Não é incompetência isso? Obrigado, doutor. Calma um minuto só. Eu só quero sustentar essa questão de nomeação de incompetentes nos cargos da função pública. Certo. Você constrói silos para guardar cereais que não tem. Você constrói celeiros, não tem machamba. Que nome você vai dar a esse? Você constrói um aeroporto gigantesco em Gaza, que não tem passageiros para embarcar e nem desembarcar, que não tem avião. Que pessoas são essas? Enquanto você tem setores prioritários, que é a educação, que estamos a ver todos nós crianças sentadas no chão a assistir às aulas, mas você está a construir celeiros sem milho, está a construir aeroporto sem pessoas para embarcar e desembarcar. Psicopatas. Obrigado, Dr. Pangai. Camilo da Silva, a minha questão, muito se fala sobre essa visita de Umar Sissoko Embalo. A oposição critica a vinda do Umar Sissoko Embalo, porque, no seu entender, o Umar Sissoko Embalo não é uma referência só por vista democrática e que o Moçambique deveria se abster de tentar criar relações com o Umar Sissoko Embalo. Aparentemente, Moçambique é um país, digamos assim, mais desenvolvido olhando para a Guiné-Bissau, aparentemente. E também se olhamos para a população, salvo Guiné-Bissau parece estar com 2, nós estamos com 30 mil, eles estão com por aí 2 milhões. Qual é o ganho que Moçambique tem nessas relações que, de alguma forma, o presidente Nunes tentou ou reanimar ou de alguma forma estreitar? Muito boa noite, Mário, boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas de painel. Se me permite trazer um ponto breve. Sim, sim. Bom, eu na sexta-feira fui, digamos, deparado com uma situação em que, não sei se são funcionários das águas, mas traziam um colete das águas da região sul, a fazer cortes massivos no prédio. Eu sou chefe de condomínio, né? Sim. E aquilo indignou-me, né? Chefe de quarteirão. Chefe de quarteirão. Não, sou chefe da comissão de moradores. Okay. E aquilo indignou-me. Acabei por perguntar, interpelar, falar com as pessoas, né? Com que base que estão a cortar a água? Ah, não, porque estão a dever o mês de maio, outros ainda não fizeram pagamento e estamos aqui, vinham com fatura e na fatura tem lá o símbolo de uma empresa, Masi ou qualquer coisa assim. Começamos a dizer às pessoas que quando bate a porta é para as pessoas que tiverem por fazer o pagamento, tinham que fazer pagamento pelo tal de Masi, não sei o que é aquilo. Então eu disse a eles, olha, é assim, vocês não são culpados de estarem a vir fazer o vosso trabalho, mas a empresa que vocês representam devia de alguma forma comunicar com aqueles que são os consumidores e dizer efetivamente, comunicar com as pessoas e novos produtos que a própria empresa tem para que as pessoas usem e como é que é os procedimentos, as políticas que a própria empresa foi adotando. E que
eu pedi a eles qualquer coisa, um documento, um comunicado, qualquer coisa da empresa, a dizer que eles tinham autoridade de cortar água quem estivesse digamos, não sei como é que vou dizer, na conta corrente ainda. Estamos em junho, né? Você em junho está a ser cortado água, não é? Traz um documento, vocês têm que ser munidos de um documento para dizer isso, para que não sejam agredidos com pessoas, não é? De alguma forma vais encontrar alguém mal disposto e vão agredir-te. Então é melhor vocês abrirem todos os contadores que vocês cortaram e venham com documento para coisa. E acabei por ficar a estudar um pouquinho sobre o que a Companhia Águas da Região Sul está a perpetuar e, digamos, acabando por incorrer em como é que eu vou dizer, agredindo aquilo que é o direito ao consumidor, não é? E pedia aos dirigentes das águas da região para irem ler a lei número 22 de 2009, de 28 de setembro, não é? Que é a lei da defesa do consumidor, antes de aplicarem qualquer norma, porque a empresa pode incorrer na base legal, podem ser interpelados por uma... Aliás, se tivesse aqui um amigo Pelem, estaria satisfeito com isto que eu estaria aqui a dizer. Mas, por exemplo, a questão da empresa comunicar, no artigo 5, no artigo 5º, que é o direito à informação, esta empresa peca por isto, não comunica com os consumidores, apesar de todos assinarem um contrato, naquelas letrinhas todas que só dão razão à própria companhia e não tem nenhum benefício para aquele que consome, mas aquele que assina o contrato também tem seus direitos. Um dos direitos é direito à informação. Tem ainda no artigo 6, que é o direito à proteção dos interesses econômicos, não é? Onde o consumidor tem de ser protegido contra práticas abusivas, por exemplo, desta natureza. Tem o artigo 8 também, que é o direito à indemnização, no caso de alguém sentir-se, digamos, agredido com esta coisa, pode recorrer isso. Então eu vou parar por aqui, porque o Dr. Pangai esteve aqui a falar até assuntos que não têm nada a ver com o tema e não cortaste. Não, era mesmo para ir para o tema, mas... eu estou a dizer-te que estou a falar de uma coisa que eu acredito que seja um problema... O Dr. Pangai falou 7 minutos. O Camilo já falou eu não vou 4 falar minutos. um assunto que é de interesse das pessoas, porque o moderador do programa não deixa que a gente fale, talvez receba alguma coisa de águas do consumidor. O que eu queria dizer é que a Companhia Águas da Região tem que comunicar mais com as pessoas. E vou parar por aqui porque o senhor representante da empresa Águas da Região não nos deixa falar mais. Agora, no panorama político, na questão desta questão da visita presidencial do presidente, no meu entender, eu entendo muito de cooperação, mas eu parto do princípio que Moçambique tem acordos de cooperação com a Guiné-Bissau, não é? Não com pessoas, nem o presidente, nem a pessoa de Embaló, Sissoko, nem nada. O que tem é relações de cooperação. Isto faz parte, está lá, direitos na nossa Constituição, é que acordos internacionais estão previstos e Moçambique tem, não é de hoje, desde 74, se não me engano, que tem acordos com o país Guiné-Bissau. As pessoas todas passam e o país está lá, não é? Sim. E os acordos, se não forem revogados ou coisa, não vão parar por aí. Moçambique não vai, acredito eu, diante daquilo que é o acordo, os acordos que tem de cooperação, e Moçambique fez muito. Nós sabemos que o presidente Joaquim Chissano trabalhou muito pela Guiné-Bissau na questão da busca de paz e reconciliação, na altura em que havia um golpe de Estado sucessivos, etc., nas eleições, mesmo depois de deixar de ser presidente da República, foi muitas vezes a Guiné-Bissau como é que se diz, aqueles observadores para a questão das eleições na Guiné-Bissau. Então Moçambique, para além de ter
acordos de cooperação no âmbito político, econômico, cultural e militar. Também acredito que a própria Guiné-Bissau é um país irmão. São todos, tanto ambos os países como Moçambique e Guiné-Bissau, neste caso, fazem parte da CPLP, fazem parte dos PALOPes, fazem parte da União Africana, fazem parte das Nações Unidas, os dois países. Então, tudo isto aqui, eu acho que é por aí que Moçambique, de alguma forma, olha nesta perspectiva e não em tanto como as políticas que estejam a ser aplicadas pelo presidente do país, mas olham para esta questão de estarem a receber alguém que vem de um país irmão, não é? E acredito que seja por aí que Moçambique abriu as portas no âmbito em respeito a estes acordos todos. Não vejo o porquê que Moçambique não podia receber alguém que vem representar um país irmão, que teve um denominador comum, um colono, que foi o governo fascista português. Não vejo porque que não lutaram juntos, e aqueles que lutaram pelo país, tipo, por exemplo, Amílcar Cabral, etc., todos esses estiveram na linha da frente, mesmo na altura da criação do panafricanismo, etc. Isso é história, não é? Sim. Então nós temos que ir à busca desta questão toda para perceber a gênese que Moçambique tem, não é? Em consideração a este país irmão, porque não podemos olhar para uma pessoa que aparece hoje. Sim. Temos que olhar para a história. E eu acredito neste âmbito que, olhando para a história, que Moçambique abriu as portas para receber em seu país aquele que representa este país, e veio para a cidade de Maputo. O presidente da cidade de Maputo, do Conselho Municipal da cidade de Maputo, também, como faz com qualquer outro presidente que vem para conhecer a cidade, oferece a chave da cidade, como um país irmão, e já disse, porque faz parte de uma história, fazem parte de uma família, e não vejo o porquê de não termos que receber. Agora, aquilo que está a acontecer na Guiné-Bissau é outra face da moeda, não é? O presidente Embalo tem suas políticas, aplica naquele país, e acredito que tudo aquilo não fere aquilo que são os interesses destes dois países irmãos. Obrigado. Jason da Silva, eu vou para si. Sobre a visita do Eumar Sissoko Embalo. A Guiné-Bissau no seu todo já registrou vários golpes de Estado. Em 1980, João Bernardo Vieira derruba Luís Cabral. Em 1999, Mané derruba também João Bernardo. 2003, Veríssimo Correia derruba Cumbalalá. E também em 2012, Manuel Serif derruba também Carlos Gomes e Júnior e Raimundo Pereira. E em 2022, salvo erro, houve uma tentativa de um golpe de Estado ao próprio Sissoko Embalo, e o próprio Sissoko Embalo dissolveu o Parlamento por 2 vezes. É um país, se olharmos um pouco, um país meio problemático. Há uma crise sempre o Guiné-Bissau sempre viveu numa crise sem precedente. E é este país que nós acolhemos para estreitar as relações. A oposição diz: o que Moçambique ganha como um país guinense? E se olhando, colocando os dois países sob o nível histórico, naquilo que é a crise, Moçambique nunca tivemos golpe de Estado, mas lá já tivemos tantos golpes de Estado. Bem, como é que olha isto? Bem, muito obrigado. Queria agradecer pelo convite interessado à minha pessoa. Também é extensivo aos meus colegas do painel, ilustre Camilo da Silva e o Dr. Professor Pangai, e assim em especial. Bem, antes disso, eu queria me referir sobre o ponto prévio. Certo. Parece-me que o ponto prévio, o ilustre Camilo só veio a secundar o que o Dr. Pangaia, o professor Pangaia vem falando, quando trouxe o exemplo exaustivo em relação
ao direito ao consumidor que se encontra ameaçado. E quero concordar com o professor Pangaia que este país temos tudo menos governantes capazes de responder às necessidades do seu povo. Então, indo nesta senda, é preciso nós, o dia que tivermos pessoas comprometidas com a causa e não com interesses próprios, nós teremos um Moçambique rumo ao desenvolvimento. Obrigado. Este é o meu ponto prévio. Obrigado. Indo à questão que me coloca, eu tenho várias correntes que podem defender isso, mas primeiro a comparação que me faz em relação a sucessivos golpes de Estado e em Moçambique, isso só vem a clarificar ou trazer-nos uma evidência em que o exército da Guiné-Bissau é independente das forças políticas, ou seja, aquele exército está realmente comprometido com o povo. Quando eles se sentem que os governantes, os políticos, aliás, o exército em países normais é uma garantia direta de que eles são apartidários. Quando se nota, independentemente dos caminhos que são seguidos, quando se nota que eles, ou seja, quando se nota que os governantes, os políticos não estão a caminhar de acordo com a agenda do povo, o próprio exército rebela-se. Consequentemente, é o que tem acontecido, golpes de Estado sucessivos. Que é bom, não é bom, nós todos sabemos que qualquer poder que é arrancado, ele traz sempre sequelas. Agora, também temos que perceber que a comparação que se faz entre Moçambique e Guiné-Bissau. Primeiro é preciso nós percebermos que uma das grandes características que Moçambique teve até a implementação do GDR em relação a outros países é que, com as assinaturas dos Acordos Gerais de Paz de 92 a 4 de outubro, Moçambique passou a ser um Estado atípico, ou seja, passamos a ter 2 exércitos com comandos diferentes. Isto faz parte da história, a nossa história interna, em que tínhamos um partido com representação na Assembleia, mas também tínhamos um partido com uma base altamente armada na província de Sofala, concretamente no distrito de Maringue, em que 2 exércitos partilhavam do mesmo espaço, partilhavam da mesma identidade, mas tinham comandos diferentes. Agora, usavam o mesmo tipo de arma, que é a AK-47, tem uma farda, e depois a questão que se levantava sempre é que até que ponto o exército da Renamo era legal ou não. Alguns diziam que não, com a Constituição de 94 foram incorporados na Constituição e mesmo assim não deixou de existir. O Estado sabia da sua existência, tinha uma base oficial, tinha um fardamento, isso resulta dos Acordos Gerais de Paz, e quando existia algum tipo de conflito, começavam os 2 partidos belicistas, a Frelimo e a Renamo, a acusarem-se, não, porque aquele fez isso, eu não declarei guerra, porque a Renamo atacou, mas sabiam de antemão que a Renamo, assumiram que a Renamo era um partido misto, um partido que albergava a parte militar e a parte política. Sabiam de antemão que tinha uma posição, ou seja, tinha um quartel, para quem não conhece Maringue, o quartel da Renamo encontrava-se junto à administração ou governo distrital, ou melhor, junto à esquadra. Havia só escassos metros em que encontrava-se a posição da Renamo. Só para terminar este ponto, eu quando visitei Maringue já adulto, eu percebia que às 17 horas era uma coisa muito estranha. Os homens da unidade de intervenção rápida, os militares da Renamo consumiam, bebiam ou tomavam banho no mesmo rio, tinham as mesmas mulheres, consumiam o mesmo tipo de bebidas alcoólicas, mas quando chegava a vez, cada um defendia a sua bandeira. Parece que eram 2 irmãos, ou seja, não parece, eram 2 irmãos que lutavam sem necessidade para albergar interesses
de alguns que estavam cá na cidade. Que é errado, mas existia um erro constitucional que era a permanência do exército da Renamo com comandos diferentes e o Estado estava ciente que mais cedo ou mais tarde aquela situação viria à tona, porque deixar homens armados com uma separação de metros, em caso de algum tipo de conflito, sabiam que todos eles iriam usar arma de fogo para chegar aos seus limites. E, relativamente a esta visita, qual é o ganho que tu achas que Moçambique pode ter em conta? Bem, nós temos que perceber que o Estado são pessoas e pessoas têm seus interesses coletivos ou podem ter seus interesses individuais. Especialmente a Guiné, eu não vejo nada que possa trazer de útil para o país, atendendo que é um país que se encontra, salvo erro, é um país que é acusado internacionalmente pelo narcotráfico, tanto é que, salvo em alguns meses, parece que foi detido o procurador, e nós aqui, se formos a fazer uma análise assim comparativa, vamos perceber que a própria secretária do vice-ministro da Justiça também foi detida na Índia, acusado ou em flagrante delito sobre estas substâncias proibidas internacionalmente. Não estou com isso a afirmar que seja esta a razão que tenham vindo para cá, mas também é preciso nós percebermos que quanto ao ganho. Agora, a própria oposição também até pode ter algum tipo de razão, mas o problema da própria oposição leva muito a desejar, porque eles mesmos não se posicionam. Eles sabem dizer não, mas há muita crise de identidade, porque a própria oposição diz que não deveriam dar a chave de entrada, entre outros. Se calhar estão a confundir as relações bilaterais com interesses próprios. A verdade é que Moçambique não tem ganhos, mas como esteve a dizer o ilustre Camilo, que entre dois Estados já há sempre memorando de entendimento bilateral, tem que concordar. Um Estado é um Estado. Agora, se usam do Estado para a promoção de interesses próprios, isto é outro assunto, mas a verdade é que nós todos, não há quem no mundo não tem nada para oferecer ao trem, ou que não possa receber, por mínimo que a gente seja. E o que Guiné-Bissau pode oferecer a Moçambique? Bem, o Guiné-Bissau, nós sabemos que tivemos esses vucu-vucos aqui que não se definia a posição do presidente cessante, se iria ou não sair do poder. Existiam muitas especulações em torno disso. Sabemos nós que Guiné-Bissau é expert em dissolver o parlamento, é expert a implantar uma ditadura de forma passiva, porque o ditador não é só aquele que usa a força, mas eu posso fazer uma guerra silenciosa usando a inteligência. Eu não vejo assim nada, mas eu sei que a Guiné-Bissau tem um bom exército. Isso são muito conhecidos. Se calhar estariam cá em Moçambique para dar a conhecer aos nossos dirigentes que existe uma clara separação entre exército e político. Obrigado. Antes de ao nosso segundo tempo, Camilo, de forma muito rápida, qual é o ganho que Moçambique tem? É certo, vamos dizer que não, só que não é diplomático, mas sobre vista prático, para aquela pessoa que está em casa, aquela mamãe que está a nos ver em casa, aquele senhor que está a nos ver em casa. O que Moçambique ganha? Nós sabemos que, por exemplo, vamos juntar, vamos fortalecer a diplomacia com a África do Sul. Sabemos que a África do Sul é um país desenvolvido mais que o Moçambique. Certamente o Moçambique vai tirar mais-valia e que está a tirar mais-valia até hoje. O que ganha Moçambique? Sobre esta prática? Eu não sei qual foi a natureza de... Não estou por dentro de como é que surgiu esta questão desta visita, se foi do interesse da Guiné-Bissau ou se foi do interesse de Moçambique, não é? Partindo do princípio de que nós olhamos para aquilo que é Moçambique, país, e Guiné-Bissau, país, qualquer um desses tem muito a oferecer um ao outro, em tanto quanto país. Guiné-Bissau, por exemplo, sendo aliado de Moçambique, para qualquer coisa que exista em conferências internacionais, em organizações que eu falei aqui, sejam elas da CPLP, dos PALOPs ou das Nações Unidas, ou mesmo da União Africana, Moçambique tem um aliado. Em termos de cooperação, em termos qualquer tipo de cooperação, seja ele político, econômico ou militar. Podemos traduzir? Vamos lá supor que nós que se vá para uma conferência em que tenha um denominador comum que seja benéfico para os dois países.
os dois países podem fazer um forcing para conseguir aquilo para os seus próprios países. Não é? Em termos de, então, essa questão de acordos internacionais, não sei o que, não podemos olhar só para benefícios de um país que tem para oferecer para outro país. Temos que olhar em como é que esses países unidos podem fazer uma frente. O que a Guiné-Bissau tem para oferecer para a África? O que o Moçambique tem para oferecer para a África? Estamos a olhar para um bem comum, não para o país individualmente. Então nós temos que olhar, temos que ter a capacidade de nos abstrairmos e olharmos para isto. Por isso é que eu disse, não vamos olhar para a pessoa, vamos olhar para aquilo que é o país, políticas que esse país tem, políticas internacionais acima de tudo. Que políticas internacionais esses países têm para poderem se ajudar mutuamente frente àqueles que são, se calhar, uma força política muito grande. Estou pagando de forma muito rápida. Sim, é o seguinte, quando faz-me essa pergunta, o que o Moçambique ganha, se calhar podíamos dizer que o país vai ganhar o título de hospitaleiro, país que recebe a todos de qualquer forma, seja amigos, inimigos, o Moçambique recebe. Essa é a razão que você hoje vê como é que o país está. As pessoas entram aqui, elas não precisam de nenhum momento, obedecer às regras migratórias. Chegam aqui, de um momento para outro, já têm o bilhete de identidade, quando o bilhete de identidade seria só para os moçambicanos. Chega aqui, vai praticando vários negócios, sem que esses negócios possam contribuir para questões fiscais do país. O país deixa tudo isso. Então, é isso que o país, pura simplesmente, ele pode se considerar que esteja a ganhar. Mas o Moçambique não pode ser assim. Moçambique não é uma capoeira em que qualquer um pode entrar, ser recebido e fazer o que bem entende. Moçambique tem que ter regras, tem que saber fazer amizades, porque isso que está a acontecer está a prejudicar o próprio país. Dia após dia, cada ação que os nossos dirigentes estão a poder impingir é só para somar mais inimigos no nosso seio, mesmo internamente. Você está a ver agora o que o Ministério do Interior está a fazer? O Ministério do Interior, desde 2021, está a colocar muitos quadros seus na reserva. E esses quadros que entram na reserva têm uma cláusula que lhes dão o subsídio de integração. Desde 2021 até então, o Ministério do Interior, pura simplesmente, está a ignorar isso. E já há muitos quadros da PRM na reserva que estão aí a formar uma associação para poder reivindicar contra essa situação. É outro grupo de inimigos que o país está a somar. Já temos grupo de inimigos que são os membros da SINASP, que estão aí a reivindicar. Agora são os quadros da polícia que foram colocados na reserva sem que se respeite o seu direito daquilo que o próprio Ministério, aliás, a própria legislação instituiu para dar subsídio de integração dos oficiais que vão à reserva. Obrigado, Dr. Pangai. E vamos para o nosso segundo tema, vamos debruçar sobre a volta daquilo que é a questão. Há um ponto a ser levantado que, digamos, a pré-campanha de Daniel Chapo alguns entendem que está a usar os meios do Estado e que chegaram a dizer que tem usado o avião presidencial, e o gabinete da campanha de Daniel Chapo desmente essas informações, porque, no seu entender, Daniel Chapo não há ligação com os fundos do Estado. E salientar que semana passada Daniel Chapo esteve em Zimbábue, também no âmbito de fortalecimento das relações com Zimbábue, com o partido no poder, numa perspectiva de olhar para as gerações que se avizinham. Há também pontos a serem questionados aqui, porque
da Frelimo, ou melhor, sim, da Frelimo, e buscar experiência, apoio para no processo eleitoral, tendo em conta que este é um processo em que ainda está por definir quem, quer dizer, no entendimento de alguns, este posicionamento deveria ter feito após, ou se a Frelimo vencer as eleições, poderia já juntar-se com este partido. A ver, vamos, mas na verdade há esta opinião, Camilo da Silva, de que a Frelimo, havia esta opinião de que a Frelimo está a usar fundos públicos para fazer pré-campanha com Daniel Chapo. Alguns não conseguiram separar, dizia eles, não conseguem separar aonde termina a Frelimo, aonde termina o Estado. E também há esta questão que se levantou de que está-se a usar o avião presidencial. O gabinete da campanha de Daniel Chapo entende que não, desmente essas informações. Como é que analisa essa questão? O Daniel Chapo também esteve no Zimbábue, também a pedir apoio. Há quem entende que não, não deveria ter ido o partido Frelimo e pedir apoio nessa corrida eleitoral, porque é um processo interno e que não há necessidade de fazer este pedido de apoio. Mas a questão que eu lhe coloco, como é que analisa essa questão de possível uso, não uso de fundo do Estado ou de bens do Estado? Bom, eu fiquei confuso com a pergunta que tu fizeste, em que dizes que a Frelimo está a usar fundos para apoiar o Chapo. O Chapo é candidato de quem? Não, Estado. A Frelimo não, falaste primeiro, assim, por isso é que eu fiquei assim um pouco confuso. A Frelimo não é? tem a sua legitimidade de poder usar o fundo. Então, para mim, exatamente, é isso que eu estou a tentar dizer, é que quando tu começas a pôr-me, fiquei assim, eu disse, por que estamos a falar aqui? Obrigado. Bom, é o seguinte, nós temos que perceber que a Frelimo está a levar o seu candidato a ser conhecido a nível nacional e internacional. Não percebo porque põe em questão de Daniel Chapo ter que viajar para onde quer que seja. Até pode ir para os Estados Unidos ter com John Biden, que não vejo nenhum problema quanto a isso, se o partido Frelimo tiver alguma parceria e de interesses com o partido que o John Biden representa. Então não percebo porque que põe em causa isso. A questão que se coloca, foi buscar ajuda, pedido ajuda nas eleições. Traduzindo essa ajuda, o que isso exatamente significa? Nós temos que perceber, as pessoas têm que perceber, não sei se os outros partidos da oposição não têm isso, mas até vou usar um termo que normalmente usa-se, que é a questão da gemelagem, não é? Eu não sei se não existe isso com os outros partidos. Mas o partido Frelimo tem acordos de parceria, até de políticas, digamos, de políticas partidárias, com muitos partidos a nível internacional e que se apoiaram mutuamente, vão a congressos, mandam a membros de partidos que vêm para cá ou membros de partidos que vão para troca de experiência em workshops, etc. Então não estou a perceber muito bem como é que a oposição questiona isto. Se a oposição não tem este poder de ter esta questão de parcerias, essa gemelagem, né, internacional com outros partidos, talvez, então a Frelimo tem isto. Por isso é que, por exemplo, o Zimbábue, a Frelimo apoiou muito a luta do partido zimbabuiano na altura do falecido presidente Robert Mugabe contra o colonialismo inglês com o Smith na altura. Então não percebo como acontece com a ANC, como acontece com Angola, a MPLA, aqui na Zâmbia, etc. Tanzânia, a Frelimo tem muitos acordos, então não percebo porque que não. E se formos a recordar, há 10 anos atrás, Inúcio também fez o mesmo percurso. Esteve no Malawi, esteve no Zimbábue, na altura da pré-campanha, e nunca pôs em causa isso. E o partido Frelimo financia isso. Agora, a questão de uso de. Mas antes de ir ao uso, quando se fala de pedir apoio para as eleições, traduzindo isso em outras palavras, o que significa? Pode ser todo tipo de apoios. O partido Frelimo pode pedir apoios, até financeiros. Okay. Os partidos políticos podem receber dinheiro de qualquer
qualquer organização que seja, desde o momento que os dinheiros sejam, digamos, lícitos, não é? Sim, sim. Em que não envolvam organizações criminosas e podem receber esse dinheiro. Então não percebo porque que se põe em causa isto. Se qualquer partido, até estamos aqui a falar no primeiro tema, que é a questão do que esteve cá, dependendo daquilo, como o nosso colega do painel, o Gerson, esteve a dizer que o Guiné-Bissau é conotado como um país de narcotráfico. Mas, se só quiserem prestar dinheiro e esse dinheiro for lícito, não vejo porque a Frelimo não aceitar. Certo. Por exemplo, estou a dar só um exemplo neste caso, em que são países irmãos, não é? Sim. Então não vejo o porquê de não aceitar e de questionamentos. Agora, em questão do uso de bens públicos, que é a questão da aeronave, não é? Eu não sei, eu das viagens todas que o candidato fez, pelo menos internamente, não sei como é que foi para o Zimbábue, mas aqui internamente o candidato usou os voos da LM, tanto mais que até ficou, digamos, entre aspas, pendurado muitas das vezes nas viagens de regresso. Uma das vezes foi agora, sexta-feira passada, a vir de Cabo Delgado. O avião não foi lá, não foi a tempo e ele ficou em Cabo Delgado. Então, ele está a fazer viagens pela Companhia Nacional, certo, e as viagens são pagas. Se nós formos a ver, discutimos aqui, a empresa que está a fazer a gestão das linhas aéreas de Moçambique já não está a dar crédito a ninguém. Quer viajar, tem que pagar, seja quem for. Até aquilo que se põe em causa, que o Partido Frelimo não paga as viagens na Companhia Aérea Nacional, está a pagar. Então, não vejo, não sei, não soube como é que o presidente, ou o candidato à presidência foi para a coisa, mas a nível nacional, eu sei que ele viaja pela Companhia de Bandeira. Obrigado. Dr. Pangai, a sua análise relativamente a esse ponto, o possível uso dos bens públicos? É o seguinte, eu acho que é uma farsa para os partidos políticos virem a dizer que não estão a usar o erário público para o seu funcionamento ou para as suas campanhas. Conhece algum partido que tem uma empresa, que tem uma indústria, que esteja a produzir algo para o sustento do próprio partido? O que, por exemplo, acontece em outros países. Partidos têm algum elemento que o sustenta. Mas os nossos partidos não vão encontrar nenhum que tenha algo capaz de poder garantir efetivamente o funcionamento desses partidos. Todos eles estão a destroçar o orçamento público. A Renamo, daqui a nada, há de ir à rua. Nós sabemos quanto que a Renamo está a receber do erário público. Vai usar esse valor para as suas campanhas, não é? O MDM e dentre vários outros, todos eles muitos deles são funcionários até públicos que, nesse período que fazem isso, não suspenderam seu salário. Se você for a perguntar Chapo é um funcionário público, suspendeu os salários dele na função pública, já que agora está a trabalhar para o partido, suspendeu o salário. No fim do mês, vai entrar o salário dele como funcionário público, mas está a trabalhar para a função pública neste momento. Então não vale a pena você poder pensar de olha, é o nosso erário público que está sendo destroçado por esses senhores que estão a destruir de torta às direitas ao país. Em nome do povo. Não faz sentido. Quer dizer, isso andarmos a discutir porque Daniel Chapo usou... Mas a primeira coisa que você devia perguntar, vai lá no Ministério das Finanças para ver se suspenderam salários dele que recebe como funcionário. Porque agora já não está a trabalhar na função pública. Sim. Está a trabalhar para o partido. Então, o salário dele devia estar a ser pago agora pelo partido e não pela função pública. Então, a Renamo daqui a pouco vai... mesmo o CAD que fez aqueles desfiles todos, se for a ver, existe alguma mão que está a surrupiar o erário público para sustentar aquelas marchas. Você pensa que estão a buscar aonde? Todos eles, mesmo as armas que a Frelimo e a Renamo mutuamente se matavam, eram compradas pelo erário público.
Nós próprios buscávamos os nossos recursos para comprarmos armas e nos matar. Então, o que nós esperamos numa situação desta natureza? Então, não há como poder... Nós não podemos duvidar que esses grupos de amigos estão a desgraçar o país. Isso é verdade. Obrigado. Jefferson, há aqui o ponto do teu Pangai que possivelmente Daniel Chapo ainda esteja a receber como funcionário público, pese embora esteja ao serviço do Partido Frelimo. E estamos aqui a tocar a questão do uso de bens públicos. Bem, antes de responder essa questão, eu gostaria de poder regressar um bocadinho a um passado recente com o discurso do colega Camilo. Queria lembrar a ele que eu fui funcionário das linhas aéreas de Moçambique há alguns anos. E uma das razões que fez falir a empresa entrar numa crise profunda financeira é o JF, Organização da Juventude da Frelimo. O JM. O JF, aquela é a Organização da Juventude da Frelimo. Ok. Eu sou jovem, não estou afiliado à Frelimo. Portanto, aquela é uma organização partidária. Okay. Eles voavam, faço o termo, à custa da LAM. O Partido Frelimo também vão lá usar da LAM. Portanto, esse discurso que o ilustre Camilo traz-nos aqui é apenas para o boi dormir na gíria popular. É verdade, desde que entrou esta nova empresa a fazer a gestão, está a tentar alterar alguma coisa, mas esta empresa não terá como, porque o dia que sair a Frelimo toma de assalto de novo. A Frelimo não. Alguns membros da Frelimo, porque eu conheço pessoas da Frelimo que não têm nem dinheiro para apanhar chapa. Então, o que eu só quero dizer com isso é que a OJF, a semelhança da OMF, da Organização das Mulheres da Frelimo, gostam de viver à custa do erário público, ou seja, foram educados assim. Agora, há uma questão muito relevante que o Dr. Pangai levantou. Esses todos partidos, não vamos dizer, a Frelimo é mais visível porque a Frelimo está no poder. Sim. Mas aqui não há exceção. Se tu fores a ver, vais visitar a Beira, o MDM está a governar. Faz a mesma coisa que a Frelimo faz, só que em dimensão menor. Por quê? Porque a área de jurisdição é reduzida, é o município. Então, é preciso nós percebermos, se vais visitar, por exemplo, o município Chiuri, salvo erro, antes era Nampula, também Quilimane, que é governado pela Renamo, fazem a mesma coisa que a Frelimo faz, ou seja, encontras funcionários que com cartão da Renamo, não com cartões da Frelimo. Portanto, que eu queria secundar, esses partidos são todos iguais. A ideia deles é assaltar o bolso do povo. Agora, a outra questão do fundo aqui é notável sim que a Frelimo é legítima o que o colega Pangai levanta, porque o Daniel Chapo é candidato da Frelimo, mas ainda é funcionário. Ele não, pelo menos não apareceu publicamente a apresentar alguma carta de renúncia do cargo que ocupa, salvo o melhor entendimento. Mas vamos, como temos aqui o foi colega... exonerado como se já tem outro governador. Certo, mas o salário, eu ia chegando lá, e o salário cortaram. Isso tu podes procurar saber. Isso Sim, não é mas temos aqui uma pessoa direta da Frelimo. Poderiam nos dar... Mas o que a Frelimo tem a ver com isso? A Frelimo é a organização que Sim, está a mas suportar... não tens que perguntar se eu sei do salário do não do salário, da condição mas salarial. Ele tem que renunciar. A Frelimo, quando tu és candidato e já passas a ser... concorres para uma posição e aceitas, tens que renunciar o cargo inferior que tu tens. E os benefícios, mas pronto, isso é um outro benefícios, tipo... Se tu renuncias do cargo, como é que vais continuar com os benefícios? Vamos assumir... Isso é uma pergunta retórica. Tudo bem, vamos assumir Obrigado esta por posição. assumir, obrigado por mas assumir. eu sou mesmo, antes de fechar, então vamos assumir que o Daniel Chapo, neste preciso momento, não está a receber todo funcionário que é emprestado para Sim. fazer parte do que quer que seja, estamos a falar de funcionário público, né? Pode, é como tu saís da função pública para o privado. Sim. Não é? Sim. Tu pedes uma carta, não é? Chamam carta sem salário. Sem salário, e vai trabalhar no tempo do contrato que tu tens no privado. Quando acaba de exercer aquilo que é a função,
pode requerer. Está ali o nosso amigo, o mais elétrico político do país, é funcionário do BIM. Desculpa, qual? Venâncio. Funcionário do BIM. Eu não fazia. O mais elétrico, coisa, é funcionário do BIM. Sim. Para exercer tudo, ser deputado, andar na política, etc, etc. Meteu uma carta sem salário no BIM. E acredito que, se não lograr aquilo que são os seus intentos, pode voltar para o coisa. Então, vais-me perguntar se continua a receber no BIM? Não sei. Se continua a receber, se continua a cair o salário no BIM. Mas acredito que este documento que se mete, não é? Não sei como é que funciona, se calhar o Dr. Pangai, que é mais pode nos dizer. Quando se mete a renúncia de um cargo, esse documento vai para uma instituição, não é? Acredito eu. Sim. Seja o Tribunal Administrativo, não sei. Imagino que seja o Tribunal Administrativo. Vai para o Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo vai fazer com que tudo aquilo que te beneficiava deixa de existir. Acho que é essa a função do Tribunal Administrativo. Então não percebo aqui o questionamento do meu amigo Gerson. Não pode ter, em termos de provocação aqui. mas não pode haver uma falha, como já ocorreu no Ministério das Finanças também. Pode existir, é o que eu estou a explicar. Como... É o que eu estou a explicar. Sim. Existe uma coisa que o Tribunal Administrativo faz. Você é funcionário das Finanças. Sim. Está a dizer, o Mário é funcionário das Finanças, neste momento pediu para ficar 3 anos sem ser funcionário das Finanças. E manda o documento para as Finanças. Agora lá, como disse o Dr. Pangaia, que este país está cheio de amiguismos, se calhar fazem vista grossa lá no Ministério das Finanças. Agora, o Tribunal Administrativo também é fiscalizador, não é? Tem que ir atrás dessas coisas, não é só mandar um documento e ficar por aí. É só isso. Não, deixa eu fechar. O ilustre Camilo tem uma capacidade interessante de dar a volta e buscar argumentos e fugir do essencial. Ele fugiu da conversa. Sim. A conversa aqui do fundo não vamos aqui nos distrair, a conversa do fundo aqui é verdade que por alguma razão fiz alguma confusão em termos de renúncia ou não, mas o Daniel Chapo, na qualidade de candidato da Frelimo, ele não apareceu publicamente, ou pelo menos o Ministério, ou pelo menos a Procuradoria, que é o guardião da legalidade, para nos provar que, por exemplo, o avião que ele usa, ele não faz parte do governo, ele é candidato de um partido. Sim. Como é que ele é parte integrante da comitiva do governo? O governo, nós sabemos que quem representa é o chefe do Estado, ainda Sim. que seja interino nessa condição, e os seus ministros ou alguém a título de convite. Aparecem todos eles, mas... Pega essa tua deixa. Faz favor? Pega essa tua deixa, a título de... Convite. Obrigado. Sim, mas aí é que está. A título de convite, eu ia chegando ali, a título de convite, é preciso nós percebermos que o Estado é independente do partido. Se é a título de convite, por que não vão convidar o Yusuf Mohamed? Se é a título de convite. Se é a título de convite, por que não convidam o Lutero? Se é a título de convite. Então, é preciso nós começar... o convite, desculpa, estamos a conversar, né? Se calhar esclarecer essa questão do convite. O convite tem que ser em função do que o Gerson quer, a vontade do Gerson, ou de quem faz o convite. É isso que eu quero perceber. A questão do fundo aqui está-se a usurpar competências, está-se a usar erário público, estão a fazer uma pré-campanha de forma a dar a entender que não apenas só estão... Mas estás a falar de que viagem? Estou a falar das viagens no geral. Mas as viagens são feitas pela LAM. A LAM, como... É pago o bilhete. O presidente da República, por exemplo, agora que foi a Zimbábue... Vou dar-te um exemplo. Vou dar um exemplo. Agora vou dar um exemplo. A última viagem do candidato foi para Sofala, se não me engano. Foi para Beira, né? Se não me engano. Cabo Delgado. Sim, mas saiu de Cabo Delgado depois para Beira. Ok. Estavam lá. Estava o avião presidencial, por isso é que eu disse que em algum momento o presidente da República voltou e o candidato ficou retido porque a LAM não conseguiu fazer aquela escala, aquele voo, naquela hora. Eu disse, deixei aqui bem claro. Então, se tivesse a usar o avião presidencial, teria voltado com o presidente Nussi. Ok, e quando foi? Foi na LAM. É assim, e quando o foi que eu estou a dizer é que tu estás a falar, o que tu estás a falar aqui é em função do que ouviste dizer. Não tem nada a ver. Sim. Eu posso te provar isso. Não estou a dizer aqui uma coisa que não sei.
Tudo bem. Posso-te provar que o Podes. candidato, Podes provar. todas as viagens, por isso é que eu disse, ressalvei, que todas as viagens aqui internamente, o candidato faz pela companhia. Obrigado, Ok, Camilo. mas a questão do fundo aqui não é de casos isolados, nós vamos falar no geral. Recentemente, os funcionários todos, pelo menos de Inhambane, salvo erro, foram obrigados a se deslocar até Inhambane para poder receber o então candidato da Frelimo. Então, a questão do fundo aqui também é que vão nos provar que não, os que foram não são membros, não são funcionários do Estado, mas se calhar sejam membros do Partido Frelimo, que por coincidência trabalham no Estado. Ok, mas isso não é o problema do fundo. O problema do fundo aqui é que sempre existe esses hábitos aqui que são maus. Esses são transferidos de épocas para épocas. Se formos a visitar um bocadinho o manifesto eleitoral do presidente cessante, ou que está em vias de largar o poder, o presidente Nyusi, também o presidente Guebuza fez o mesmo com o presidente Nyusi. Se tivermos ainda que visitar um bocadinho o passado, vamos perceber que... O presidente Nyusi usou o avião cedido por uma instituição. CFM. Não era o Ok. avião do presidente. Não, eu não quero chegar lá. Só a lembrar, só para termos estar aqui coisas, né? Mas a CFM é uma empresa pública. Mas o CFM, É uma empresa pública. o CFM, Sim, a CFM é uma empresa pública. É preciso nós deixarmos, é uma empresa participada do Estado. E nunca apareceu pública. Então, parece que andamos aqui a fazer confusão nas coisas. não estamos a fazer confusão, estou a deixar CFM claro. não é Estou a uma deixar- empresa privada, é uma empresa Estamos a deixar participada claro. pelo Estado. Estamos a deixar Sim. claro aqui uma coisa, em que tu tens que perceber. Estavas a falar do exercício que o presidente Guebuza fez. Eu só abri um parênteses para dizer que não viajavam no mesmo avião, só isso. Tudo bem. No entanto, nós estamos aqui a ter problemas repetidos ou cíclicos de épocas para épocas, problemas criados só para distrair a opinião pública. A verdade é que não é só os aviões ou os meios circulantes do Estado. Tem a questão da logística, a questão de será que quando o Daniel Chapo viaja com o presidente, ainda que pague os bilhetes, como assim assume o colega Camilo, as suas passagens, mas tem a questão da hospedagem, tem a questão da segurança, será que também viaja, tem a questão da escolta, e lá onde vai aterrar é preciso se deslocar, é preciso o consumo mínimo, e isso tudo é uma total logística que ainda não nos foi publicamente apresentado como até que ponto a gestão é feita de forma independente. Esta é a primeira feito a partir questão. do partido. Tanto a segurança como o transporte, que O partido- o Daniel Chapo, logo que O foi... Partido Frelimo não tem polícias, não tem militares. O Partido Frelimo não tem polícias. O Partido Frelimo não tem militares. O Partido Frelimo não tem guardas Mas presidenciais. todos os candidatos, mesmo até o candidato, mesmo da oposição, também tem polícias. Tu viste quando por exemplo, o teu presidente ganhou Qual? lá que é coisa lá em, como chama lá na Podes Zambésia? voltar a repetir? Lá na Zambésia. Não, mas dizia antes disto. Aquele teu presidente que Qual tu vais presidente? Qual presidente? O Suf Momad. Mas, Quando ganhou as eleições. Desculpa, Quando ele olha, ganhou não as só- eleições. não, vou nós dar a vimos palavra. aí, vimos a casa dele, polícias Camilo, a dançarem. Não vimos? Camilo. Questionaste isso alguma Um vez? minuto só. Não, eu só Deixa-me fiz dizer uma aqui, pergunta, só um sim. minuto só. O caro Gerson, vimos vídeos na casa do Suf Momad, polícias a dançarem. Não, Camilo. O que está a dizer O aqui? presidente Suf é da O que Frelimo. está a dizer aqui? Ah, o presidente Suf é da Frelimo. Um minuto só. Mas tu tens um brincalhão, Vamos lá. O que está a dizer aqui, o que estou a entender é que, por exemplo, o candidato da Frelimo tem a proteção do Estado. Se vemos aqueles homens fazem parte do Estado. Ele é um candidato da Frelimo. O Suf Momad tem a guarda que tem, que deriva do estatuto que ele tem, como o segundo mais votado. Talvez a questão do Gerson, o Lutero, na qualidade do chefe da bancada, acho que tem um ADC, até onde eu sei. E faz parte do Conselho do Estado. Sim, tem um ADC, e por onde eu sei, e por causa da endereça do cargo que ele exerce na Assembleia da República, ele tem a segurança, mas parece esta segurança, eu já vi, por exemplo, Lutero Simango
em alguns eventos do partido, aparentemente estava sozinho, poderia estar alguém, aparentemente estava sozinho, aparentemente. Então, talvez seja a forma de Mas usar. a verdade Mas mesmo é para que o fechar e para Ilustre, dar- só para, o Ilustre Camilo está a tentar desviar as atenções e não está a ser coerente e direto. Está a buscar exemplos distorcidos para manipular a opinião pública. A verdade aqui é que o candidato do Partido Frelimo, tudo indica que está a usar meios diretos ou indiretos do Estado. Por quê? Porque aqui neste país também não existe uma clara diferença entre partido e Estado. Sim. Nós nunca sabemos, por exemplo, quando é que o presidente da República faz uma nomeação, a título de exemplo, na qualidade do camarada-chefe ou se faz na qualidade do camarada-presidente do país. Então, esta confusão que é criada é justamente para não chegarmos a esse cenário e depois Há nomeações? chegamos lá. E, Sabe, chegamos, pá. e depois faz essa confusão, porque Isso nós não não vai ser sabemos, confusões, não sabemos se está na qualidade do chefe do Estado, se está na qualidade do Quem está a do confundir chefe. a opinião pública neste momento? Está a baralhar. Posso terminar? É que Deixa eu terminar não, mas depois. tu não podes confundir a opinião Eu pública. não estou a confundir. Estás a confundir. O que eu estou querendo dizer aqui é que os cargos deste país no geral, para terminar, só para sim. terminar, os Sim. cargos deste país são indicados. Por exemplo, o comandante-geral da polícia é indicado, não é eleito. Indicado por quem? Pelo presidente da República. Obrigado. Agora, eu não sei, nesta altura, quando ele estiver a indicar, se está a indicar na qualidade do presidente da República ou se está a indicar na qualidade O que é que a do Constituição presidente. diz? O que é que a Constituição da República diz? Ok. Muito obrigado. Sim, desculpa. Doutor Pangai, mesmo para fechar esse ponto, Olha, é o seguinte. de forma muito ó, rápida. Está claro que todos os partidos estão a usar o erário público para o seu funcionamento. Sim. Não são as cotas dos membros Nem pago. que eventualmente possam estar a movimentar as máquinas Sim. dos partidos que nós temos hoje. Sim. Não há como. Porque se tu fores a ver, maioritariamente esses que são donos desses partidos são funcionários públicos. Sim. Não suspenderam seus salários. Estão a receber salário do erário público enquanto estão a exercer atividades do partido. Mas nós Isso temos que está a denunciar dizer, isso está a dizer. Temos que denunciar isto, Isso Dr. está a Pangai. dizer o colega do painel. Qual deles? São os dois. Ia desafiar ao Tribunal Administrativo para poder ir em cada um desses partidos para verificar se alguém foi suspenso o seu salário na função pública e agora passou a receber pelo partido. Estamos Aliás, esse é um TPC. Isso é um desafio, Dr. Pangai. É um TPC que estamos a dar ao Tribunal Administrativo para poder suspender salários na função pública a todos aqueles que passaram a exercer funções no partido. Porque não faz sentido que alguém que há tempo inteiro está a trabalhar para o partido e ele continua ainda a usufruir salário da função pública. Isso claramente, se estivesse a acontecer, havia de libertar muitos valores para poder comprar aspirina, vender várias coisas nos hospitais. Veja só que nós estamos a falar só, por exemplo, do Chapo como candidato. Aquele elenco todo que ele leva, Sim. maioritariamente aqueles são funcionários públicos. Ok. E ficam, por exemplo, numa província, uma semana ou mais, e é funcionário aqui, no nível central. No final do mês, ele está a vir receber salário na função pública. Os valores que são mensalmente canalizados a Renamo, o segundo partido mais votado, vem de onde? Da função pública. Então, essa questão aqui, por isso mesmo, nós estamos a dizer que nós estamos a gastar muito dinheiro para sustentar clubes de amigos e deixar aquilo que é atividade mãe que possa construir este país. Obrigado, doutor Pangai. Só para poder... já não temos, estamos a correr contra tempo. Sim, Vamos ao nosso eu entendo isso, outro mas tema. é preciso esclarecer à sociedade moçambicana que nós estamos a ser roubados. Aqueles que entendem construir um clube de amigos, por favor, funcione com cotas desse clube. E deixem de ser funcionários. Durante aquele período,
metam férias naquele período e suspende-se salários. Obrigado, doutor Pangai. Outra coisa assim, queria só arrematar o seguinte, essa questão de segurança, não, isso não tem nada a ver com o partido X, YZ. Todos têm direito à segurança. Mesmo quando vê, por exemplo, o CAD estava a fazer aquelas marchas, estava acompanhado com PRM, com membros do COI. Mesmo o SUFUMAD, na sua proteção, está lá. Quer dizer, é função das nossas forças de defesa e segurança manter a lei e ordem, manter a defesa de qualquer cidadão, seja uma associação, seja... Aí não temos como poder retirar a proteção, por exemplo, de um candidato X que estiver aí no coisa sem que seja protegido. Obrigado, qualquer um deles tem proteção. Mas a única coisa, de fato, que deve seguir, uma coisa mais clara que pode se pegar neste momento é a questão dos salários. Obrigado, doutor Pangai. Ficou essencial relativamente a esta questão. Vamos para o terceiro ponto, relativamente àquilo que é a conferência de imprensa do presidente Faisal Sadat, que na verdade não deixou tudo aberto, não disse que vai renovar com o Chiquinho Conde, mas também não disse que o Chiquinho Conde vai se manter na federação, e disse que as portas são abertas e que as partes também têm essa prerrogativa de poder procurar o que for melhor para as partes. E Chiquinho Conde, há esta troca de mimo entre os dois, Chiquinho Conde, e Faisal Sadat de alguma forma acabou desabafando naquilo tudo que vem se falando relativamente ao seu relacionamento com o Chiquinho Conde. Disse que na verdade Chiquinho Conde tem-lhe faltado com respeito e que em diversos momentos houve desentendimento entre os dois, e que na medida também em que o vice-presidente Paito não tem, melhor, o Chiquinho Conde não quer ver o vice-presidente da federação, não tem boas relações. Isto é uma situação que de alguma forma vai minando as relações dentro das organizações e que não se torna a coabitação, torna-se cada vez mais difícil numa situação que nem esta. Gerson da Silva, aqui Chiquinho Conde já apareceu a falar, e o povo, por outro lado, quer o Chiquinho Conde, a manutenção de Chiquinho Conde. Mas Chiquinho Conde, parece Chiquinho Conde e Faisal Sadat, eles não há coabitação, se olharmos para o relacionamento. E quando não há coabitação entre as duas pessoas, também haverá dificuldades. Esses problemas dos dois podem, de alguma forma, recaírem na própria seleção. E numa situação em que não há coabitação, alguém, normalmente, por regra, alguém sai. Mas há essa pressão por lado da sociedade, mas o Faisal Sadat parece também manter o seu braço de ferro. Como é que analisa essa questão? Há muito que se fala sobre a relação com o Chiquinho Conde, e que parece os dois, um e o outro, têm cometido erros. Como é que analisa essa questão? Bem, antes nós temos que referir uma coisa. Normalmente, numa oficina, o chefe da oficina é mecânico. Se vamos a um hotel, o chefe da cozinha, em princípio, é cozinheiro. Sim. Então, esses são aqueles costumes tradicionais que muitas das vezes nós não levamos a sério. E quando entramos mais uma vez nessa situação, estamos a perceber que um político quer gerir cargos ou quer gerir uma instituição técnica, como o Faisal Sadat está a forçar a barra a tentar dirigir aquela instituição. Não é nenhum desportista, pelo menos assim, publicamente, de carreira. Então, pouco percebe. É um mero político. E acontece isso que acontece, porque às vezes as nossas expectativas são umas, mas o resultado é outro. Ou seja, ter uma visão na tentativa, ou ter uma visão em relação à federação como político e não como técnico. Eu não tenho muita simpatia assim em relação às situações em que vão buscar pessoas fora da instituição, fora do contexto, para dirigir. Porque quando chegam lá, a situação é esta que acontece. Existem essas clivagens entre técnicos e políticos. Então, eu sou da opinião que o Chiquinho Conde, a semelhança de outras áreas técnicas do nosso belo Moçambique,
deveria ser uma pessoa que entrasse em concordância, porque se calhar o Chiquinho Conde está a falar uma coisa, tecnicamente, e o Faisal Cidade, na qualidade de político e chefe máximo, ele quer outra. E logo há uma colisão de entidades. Por exemplo, Faisal Cidade deu um exemplo do gelo. Do gelo. Sim, que hoje... Em que estavam a festejar a qualificação e ele foi a balnear. Chiquinho Conde deixou de festejar e parece que faltou gelo. Deixou de festejar, foi ter com Faisal Cidade a exigir gelo, da forma como exigiu. Sabemos que, na verdade, é expoente máximo, mas também parece que se Faisal também tratar coisas de gelo, eu acho que poderia tratar com outra pessoa, provavelmente a forma como se dirigiu ao presidente. Não, eu acho que já existiam clivagens ou existiam problemas. E o gelo foi a ponta de iceberg também, ou seja, o gelo está sendo usado apenas para justificar posições diferentes. Porque eu não quero acreditar que alguém vai ter com seu chefe para falar de gelo e ele toma uma posição dessas. Eu acho que já existiam mais problemas, como qualquer instituição tem, como qualquer casa tem as suas diferenças. E hoje o gelo é apenas o pretexto usado para justificar certas situações. Obrigado, Dr. Pangai. O senhor raciocínio relativamente a esta relação é uma relação em que parece aquela relação, um casal em que há um que não quer e que depois reúne-se a família na perspectiva de manter aquele casamento, mas é um casamento que parece, esse casamento normalmente não dura, porque sempre há de haver ruptura, é uma questão igual a uma bomba relógio, a qualquer momento vai explodir. Essa relação, acha que há ambiente para os dois coabitarem numa perspectiva futura, Chiquinho Conde e Faisal Cidade, olhando por tudo que aconteceu, que está a acontecer? Tendo em conta que a Federação Moçambicana de Futebol não é de Chiquinho, nem é de Faisal Cidade, a relação vai continuar. Aliás, no último discurso que o Faisal Cidade teve na entrevista que ele na STV, ele soltou uma afirmação que mostra de que ele vai contratar Chiquinho Conde. Diz que é verdade, temos essas discussões todas, não porque nós não vamos contratar Chiquinho Conde. Então, mas provavelmente já essa declaração venha caindo com esta última conferência que ele concedeu. Não, o que acontece aqui é que o Faisal Cidade, ele percebeu-se de que a sociedade moçambicana não está a favor da decisão que ele pretende tomar. E ele mediu as consequências pelas quais recaíam sobre ele se porventura não contratasse Chiquinho Conde. Porque o que iria acontecer aqui? Ia contratar um ou outro selecionador, se porventura este novo selecionador, o resultado mau que trouxesse, com ou sem razão, a sociedade moçambicana iria por cima dele. Então, o Faisal Cidade analisou isto, ele ouviu o clamor de toda a gente com relação à decisão que ele veio se expressar em público, de não, quer dizer, transparecer que ele não estava interessado de poder contratar Chiquinho Conde. Mas agora, a entrevista recente que ele deu, disse ok, e ele faltou respeito, mas não, nós tínhamos tratado desse assunto, e a roupa suja devia ser lavada em casa e tudo, mas tudo isso que estamos a fazer, não porque nós não vamos contratar Chiquinho Conde. Quer dizer, ele, naquela entrevista, acabou a anunciar que vai contratar Chiquinho Conde. Só para então, poder colocar... na contratação de Chiquinho Conde. Ok, a contradição existente... A contratação. Como? A contratação, acredito na contratação de Chiquinho Conde. Tudo indica, de acordo com a última entrevista, deu a entender que ele vai contratar, contra a vontade dele, ao Chiquinho Conde como selecionador nacional. Aquilo foi uma tentativa de poder retirar o selecionador, mas a tentativa falhou, não é? Como é que essa situação ocorre hoje? É que Chiquinho Conde, segundo o Faisal Cidade, diz que Chiquinho Conde faltou de respeito. Chiquinho Conde, temos que lembrar que ele aprendeu muito do comportamento do Salvado. O Salvado foi um treinador que dificilmente aceitava engolir sapo desses senhores. E Chiquinho Conde aprendeu muito daquilo, e de certeza que Chiquinho Conde não aceitou lavar pijamas de Faisal Cidade.
E para isso ele considerou que ele faltou respeito. Chiquinho Conde tem uma identidade dele, naquilo que é, naquilo como técnico. Ele não gosta que as pessoas administrativas se envolvam na questão técnica, que ele é responsável. Por exemplo, na seleção dos jogadores, dentre várias outras condições para os próprios jogadores. Os jogadores, quando eles entrassem numa reivindicação, ele, quando achasse que aquela reivindicação era justa, ele estava com os jogadores. Nunca ele deixou os jogadores a reclamarem sozinhos, sem que ele esteja lá. Então, quando assim acontece, numa altura em que o presidente da federação acredita de que o selecionador nacional devia estar ao lado dele, mesmo sabendo que são falcatruas, não acontecia isso com Chiquinho Conde. Chiquinho Conde esteve ao lado dos jogadores quando estivessem a reivindicar coisas verídicas. E nunca ele quis trocar fatos com argumentos falaciosos. Então, é nesse contexto que o Faisal Cidade achou que Chiquinho Conde estava a faltar respeito por não obedecer aquilo que ele pretendia, que de alguma forma chocava com o tecnicismo do futebol. É nesse contexto que eu acho que Faisal Cidade aprendeu, e essa aprendizagem deve também estender-se aos outros quadros dos ministérios que cegamente aceitam serem mandados para fazer coisas que mesmo eles sabem que isso choca com a administração pública. Obrigado. Também não vou para si. Esta questão de Chiquinho Conde, tudo parece que aqui é excesso de ego entre os dois lados. Vimos o áudio que saiu de Chiquinho Conde a conversar, a dizer que não, eu tenho muitos clubes, eu posso trabalhar até aqui em Portugal, e tenho muitos clubes, e eu estou à espera deles para dizer alguma coisa, se posicionar. A verdade é que tudo indica que essas duas figuras não se entendem. E que, olhando para os fatores que ocorreram, o tal encontro de gelo em que o Chiquinho Conde levantou a voz, uma das situações em que o Chiquinho Conde deixou a seleção rebelar-se e não foi treinar, porque na verdade reivindicava-se, acho que houve falha na canalização de ajuda de custo, e na verdade acabou isto provocando uma ira na própria seleção. Isto vai gerando uma relação não muito boa dentro da federação. Como é que analisa essa questão e a relação dos dois? Até hoje não há renovação do contrato de Chiquinho Conde. Como é que analisa? Bom, eu acho que hoje está-se a falar do tal de gelo. Eu acho que os problemas são muitos e que deviam ter sido lavados na altura. Os problemas da seleção não são de hoje, já são de há muito tempo, mesmo a quando das greves. Eu acho que quando houve a criação das tais comissões para averiguar, etc., deviam ter trazido resultados. E o que a gente sabe é que essas comissões nunca trouxeram nada. E hoje ocuparam o tempo da antena das televisões para vermos uma discussão de comadres. Então, para mim, o problema, na essência, não é o Chiquinho, não é o Faisal. O problema é estrutural. Esta questão só revelou, como disse o Gerson, é a ponta do iceberg. Esta choradeira, ali só faltava distribuir uma madeira ou babirões para cada um deles, não é? Nós temos de tratar as coisas com seriedade. Parece que nós não estamos num país de bananas, e que as pessoas fazem as coisas ao belo prazer. Faisal Cidade, independentemente de ser o presidente da federação, também goza de uma coisa que a gente tenta aqui combater, que é esta questão de muito poder, não é? A questão por exemplo, devíamos começar a pensar em que quem vota no presidente da federação não tinham que ser só os presidentes das associações, tinham que ser também os clubes, porque ele só tem 11 pessoas para lhe votarem, e faz e desfaz, paga eles e não acontece nada com o Faisal. Quer dizer, tu não consegues tirar o Faisal porque foi eleito, né, por 11 pessoas. Então isso é complicado. O Faisal abusa
temos um Chiquinho Conde, sem tirar mérito aquilo que ele é, ou que foi como jogador e que está sendo como treinador, mas o Chiquinho Conde foi encontrado no desemprego, Sim. não é? O Chiquinho Conde é uma pessoa instável, todo mundo sabe. Para podermos manter uma pessoa instável, que não consegue ficar um ano num clube, alguma coisa está-se a passar. É como um homem que está constantemente a descasar, Sim. não é? Pode dizer que aquela mulher não presta, aquela também não presta, afinal vamos ver que o problema é com ele, Sim. não é? É exatamente isso que estou a tentar dizer. Agora, se o Chiquinho Conde está mostrando profissionalismo e é determinante para que a seleção nacional goze dê esta alegria a todos nós, por que não? A Federação, enquanto como instituição que zela por esta seleção e outras, deve criar condições para que este técnico consiga desempenhar as suas funções. Não interessa se eles tinham que sentarem-se entre eles, o Chiquinho Conde com o copo de uísque dele e o Faisal e o gelo a meter no copo de uísque, para poder chegarem a um consenso e porem a seleção a funcionar, que é isto que o povo quer. O Chiquinho Conde estava a reivindicar o brinde, gelo no uísque dele. Faisal que providencia o gelo, meta no uísque dele e que a seleção continue a funcionar com o Chiquinho Conde e a federação com o Faisal Cidade. Não venham-nos aqui pentear a careca e distrair-nos uma semana inteira com um assunto que não é um assunto. Agora, temos um outro problema que não podemos deixar de falar aqui. É que também a federação mete a mão pelos pés. Como é que já tem um pré-acordo com outro treinador? Se é um pré-acordo, provavelmente já não queria, estava ciente que não vai Tudo renovar bem, por 5 anos. mas o contrato do Chiquinho Conde, acho que foi por 6 ou 9 meses, já não Termina no dia 31 de julho. Sim, mas ele o contrato dele já tinha terminado e foi prorrogado, acho que houve adendas para poder chegar até o 31 de coisa. Mas eu acho que Chiquinho é tão profissional, que sabendo que, porque as datas FIFA estão marcadas, não são datas que são anunciadas no momento. O Chiquinho Conde, não sei se é ele ou se tem um agente, é tão inteligente, deve ser tão inteligente de perceber que não valia a pena deixar a seleção ao meio do caminho, não é? Que, afinal de contas, tu tens ainda competição próximo ano para o Mundial, tens agora, no final deste ano, tens competições para o CAN do próximo ano. Então, se tu estás a acompanhar o desenvolvimento de uma seleção com datas FIFA marcadas, como é que tu fazes contratos? É porque estou a pensar com o Chiquinho Conde também. É uma pessoa que vive a mendigar. Aceita qualquer coisa a curto prazo. Como é que ele faz um contrato de 6 meses ou 9 meses? Adendas de contrato de 6 a 9 meses. Ele nem devia ter aceito. Porque agora, por exemplo, vamos lá supor que a federação renova o contrato com o Chiquinho Conde. Há um descalabro com a seleção no próximo jogo. As culpas para quem vão recair? Quem vai ficar a rir? Vai ser o Faisal. Por isso é que eu estou a dizer que há pessoas que, com o profissionalismo que têm, pelas andanças que tiveram, não faz sentido eu estar a ver esta novela Federação Chiquinho. Agora a Federação também, para além de estar a dever o Abel Xavier, como chama aquele outro, como é que chama aquele outro treinador? Luís Gonçalves, até o Marco Noé ficou a dever dinheiro. Agora tem um pré-acordo e o povo moçambicano quer Chiquinho Conde. Se o Faisal Cidade despedir o Chiquinho Conde, calhar pessoas de todo o país, de canto de todo o país, vão encher as carreiras para vir para Maputo, para ir esperar na casa do Faisal Cidade, para ele admitir. O que vai acontecer com o Abel Xavier? A federação tem que voltar a pagar. E pelo que se eu falo aí nos corredores, já tem um pré-acordo de 2 anos. Se ele pedir indemnização desses 2 anos, ou pelo menos de 1 ano, de um ano são $180 mil de indemnização.
mais uma vez, a federação vai usar o dinheiro que a FIFA dá à federação para poder indemnizar a este treinador. E que podia usar este dinheiro para as camadas de formação, para poder termos ou até para poder investir em jogadores para irem para clubes internacionais. E vamos ter mais uma vez a seleção fragilizada e também se calhar com salários atrasados, porque temos que indemnizar mais uma vez um treinador. Então, é o Faisal Cidade, é o Chiquinho Conde, só vem nos entreter e também, não sei, eu se calhar fiquei a saber hoje que Faisal Cidade é político, eu nem sabia que era político, fiquei a saber agora que é político, nem sabia. Pensei que fosse só uma pessoa que aposta no desporto e tem empresa de desporto. E por aí é que entrou para concorrer para a federação, não entanto como político, mas para dizer que o próprio Faisal também tem que se fazer rodear de pessoas que lhe aconselham como deve ser, deixar de ser um comerciante de loja, está a perceber? Aquilo não é uma loja. Então, nós temos que olhar para esta perspectiva com seriedade e olhar para a seleção, que é de todos nós. Hoje, conseguimos pôr alegria e dar vontade de toda a gente ir ao estádio assistir a seleção nacional pelos resultados que acredito sejam partilhados tanto pela Federação, que cria condições, como pelo Chiquinho, que empresta os seus conhecimentos, e pelos jogadores. E acima de tudo, a Federação está de parabéns pela naturalização de muitos jogadores que vêm dar outra dinâmica a esta seleção. E isto faz com que todos nós vamos ao relevado. Portanto, mais uma vez, senhores, se forem precisos beberões, nós vamos dar. Se for preciso gelo para o whisky de Chiquinho, por favor, Faisal, dê gelo ao whisky de Chiquinho e ponha esta coisa a andar. Sabes, desculpa, um minuto só. Eu estou a gostar do discurso do Camilo, mas só que peca esse discurso quando só faz na área de desporto. Devia fazer isso para esses governantes incompetentes também. Porque você está a assistir essa situação que está acontecendo no país, mas nunca tirou esse tipo de discurso. Devia chamar a atenção. Então você está aqui neste programa, vem dormir. Você vem dormir neste programa. Devia chamar a atenção. Porque você, Dr. Pangaia, você deve estar a dormir neste programa. Como? Porque eu falo neste programa de tudo que eu... Está aqui, Gerson, estou a mentir? Não diria que está a mentir, então, mas você vem para aqui para o programa para dormir. O problema é que muitas das vezes toma alguma posição um bocadinho... Eu não defendo quem é indicado para emprestar o seu conhecimento para a coisa pública. Eu defendo aquilo que é o meu partido. Partido eu defendo. Agora, aquele que é emprestado, que o partido indica para emprestar o seu know-how para a coisa pública, esse eu digo a todo mundo, se for para responsabilizar, responsabilize. Então tem dois pesos e uma medida, porque... Mesmo no seu próprio partido. Não está a ser coerente. Aquilo que está a acontecer dentro do próprio partido, não devia estar feliz. Tinha que estar a tomar essa posição firme no seu próprio partido também. Também tomo. Veja como que estão a ser, indicados hoje o futuro deputado da Assembleia da República. Deveria questionar isso. Essa questão do Pio Matos, que perde, ele sozinho e depois vem ganhar cerca de 100%. Devia questionar isso também. Essa pujança que está a ter em criticar o Conde Faisal Ditado. Devia também criticar ao poder. Mas só para terminar, o que mais me entristece no Camilo é o fato dele aplaudir uma pessoa de 84 anos na Assembleia na Assembleia da República, que vai fazer leis para pessoas de 60 isso aqui é um debate, as pessoas têm que falar, de 60 anos. Ou seja, o Camilo protege a reeleição do Enias Comichi como deputado da Assembleia para fazer leis para alguém de 60 anos, e ele acha isso normal, alguém de 84 anos a mandar os de 60 para a reforma e o de 84 continua escondido na Assembleia. Mas pronto, é muito triste. Gerson, só um minuto. Gerson, eu só pedi respeito pelo Enias Comichi. Agora, falaste em função dele ocupar a lista pela comissão política, eu até disse no programa passado, que não me deixe mentir, falei que numa das listas, estiveram o Dr. Watt, não falei aqui que podia muito bem ocupar aquele lugar, esteve um jovem
a concorrer por uma lista para a Assembleia da República, que é o Dr. Uriel Menete, que também ele podia ocupar. Teve a concorrer? Esteve a concorrer, não para o número 1, digo Sim, mas... para a Assembleia da República. Sim, sim. Eu gostou de tentar dizer, eu falei aqui. Advogado. Então, para mim, não estou a dizer que aquele lugar é, eu disse é que tu falaste de forma um pouquinho deselegante do Inês Comiche. Eu só disse para pedir respeito ao Inês Comiche, só isso. Mas também concordas que uma pessoa de 84 anos não possa... Concordo que uma pessoa de 84 não pode anos fazer não leis possa- para se 60, né? Concordo que não possa existir. Concordo também que há instituições, há áreas que não devam ir para a reforma com 60 anos, como academia, como medicina. Concordo com isso. Como a justiça. Justiça. Não, concordo que a experiência é um posto nessas áreas. Concordo com isso. Concordo igualmente que quem enverede pela corrupção, pelo nepotismo, tem que ser punido. Sou apologista disso. Concordo que as instituições como o Tribunal Administrativo, a Procuradoria-Geral da República, o coisa da anticorrupção, devam trabalhar noite e dia para combater este tipo de situação. Concordo com o Dr. Pangai está a dizer que os partidos políticos têm que seguir as diretivas ao invés de seguir aquilo que é os amiguismos, aquilo que aconteceu tanto em Gaza, que foi casos mais gritantes, e na Zambésia, no Partido Frelimo, devem ser combatidos. Por isso é que a Comissão Política foi para a Zambésia para impor a ordem dentro do partido. Obrigado, Camilo da Silva. Obrigado, Dr. Pangai. Obrigado, Jéssica da Silva. Desta forma, colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos no próximo domingo com mais temas que marcam a atualidade, e a todos que nos acompanharam, uma boa noite. Até a próxima.